Algumas causas da raiva. Vamos entender. Todos os sentimentos negativos, eles podem se transformar em raiva. Todos os sentimentos negativos. E aí, para cada idade, elas podem ser acessadas mais rapidamente devido que a imaturidade de conduzir esse sentimento. No caso, por exemplo, as crianças, elas não têm o controle dessas emoções. E aí, o que acontece? Elas acessam essas emoções muito mais rápido que, no caso, um adulto. Então, por exemplo, em bebês, a raiva, ou seja, a agressividade, ela tá muito relacionada com as necessidades físicas e emocionais que não foram satisfeitas. Por exemplo, dor no estômago porque está com fome. Dor de barriga por causa dos gases, né? A fralda molhada, suja, aquilo ali irrita a criança. Outro exemplo, né? Já em crianças em fase pré-escolar, ela busca o quê? As crianças nessa fase, elas buscam ali o controle, o poder, né? Se destacar, dominar certas situações, a independência. E isso provoca o quê? Atrito com as pessoas que estão ao lado dela, ao redor dela, no caso a escola, né? Onde ela está. E aí a criança, ela procura sempre se superar. E isso vai trazendo para ela muitas frustrações. E essas frustrações são o quê? Sentimentos negativos que uma hora ela se explode, isso sai. Na maioria das vezes, um sentimento negativo se transforma em raiva. Então, como reduzir esses acessos à raiva? Como que a gente pode, então, como nós, pais, podemos, então, diminuir, reduzir que essas crianças acessem essas emoções assim tão rapidamente, tão descontroladamente? Aí vem eliminar o máximo de frustrações possíveis. Depois, criar um ambiente adequado às necessidades da criança, do seu filho. E no caso de eliminar o máximo de frustrações, é o quê? Na criança pequena, o que a gente pode fazer? Criança pequena, sempre deixar a fralda sequinha, procurar deixar com a barriguinha cheia, né, satisfeita, alimentar nas horas certas a criança para ela não ficar irritada. Em caso de gases, nós enquanto mães podemos fazer tem uma massagem que a gente faz na barriguinha da criança. Então a gente tem essas ferramentas. Então a gente pode eliminar aí o máximo as frustrações. Já com as crianças em idade pré-escolar, é o quê? É ouvir empaticamente o que a criança vem falar, o que ela vem trazer para nós, né? Que isso o quê? Vai desenvolver, vai estimular ela a sempre se sentir segura e poder chegar até nós e se abrir. E evitar, gente, isolar é importante. Como seria para você, pai, mãe, cuidador de criança? Evite isolar a criança. Tá? Porque quando a gente isola a criança, ela tem um sentimento ali de rejeição. Alguns pais, acontece que eles falam assim, vai pro seu quarto, vai agora pro seu quarto. A hora que você estiver melhor, você volta. Então, em alguns casos, você falar para a criança, vá pro seu quarto, a criança se sente ali rejeitada, o sentimento dela não é aceito e ela ainda se sente rejeitada, porque ela precisa sair daquele lugar ali. Ou seja, o meu sentimento, aquilo que eu sinto, não é certo, não está correto. Percebe? Então, a gente pode lidar dessa maneira para reduzir essa questão da raiva. Evita, né? Como seria evitar isolar a criança? Procure ouvi-la empaticamente, porque o objetivo é reduzir essas cargas emocionais frustrantes, tá? O objetivo é esse.